Então, gente, já agora a Beth entrou. Agradecer a presença de todos e todas. A Gabi retornando aqui, tinha caído. Então, em pleno feriado, Sim. né? De Iemanjá, nós aqui, então só os guerreiros e as guerreiras, né? A fim de diálogo, a fim de debate, a fim de compreender, né? A Conferência Nacional de Educação. A gente achou melhor fazer uma fala agora para a gente construir uma elaboração conjunta nossa, como entidade da Mães e Pais, e construir essa elaboração com vocês, trazendo a nossa experiência, né, com relatos gerais, com coisas específicas, e trazer, assim, de forma bem livre mesmo, aquilo que a gente acompanhou na Conferência Nacional de Educação, tá? Então, a minha proposta é que eu faça uma fala, depois a Beth, depois a gente abre para questionamentos, e aí traz outros pontos, cada uma de nós, específicos, né? Que a gente não tenha trazido, enfim. O presidente Júlio vai sair em 10 minutos, tá? Então, eu vou buscar fazer uma fala bem... Vou ficar até 7:45, tá, Aline? Ah, que bom, tá. Eu vou tentar fazer uma fala bem objetiva também para vocês não ficarem... para o Júlio aproveitar e também para não ser tão longa aqui a nossa live, a nossa sala virtual, né, o nosso encontro. Então, a Conferência Nacional de Educação acontece de 10 em 10 anos, né? Então, essa conferência, ela tem por objetivo, ou tinha por objetivo, a elaboração do Plano Nacional de Educação decenal de 2024 a 2034, para estruturar o Sistema Nacional de Educação, induzindo, né, os sistemas municipais e estaduais de educação, né, na perspectiva da gestão democrática, na perspectiva da participação, né, e foi organizado um documento base, discutido nas etapas municipais, nas etapas estaduais, a gente participou, porque a gente tinha que ser eleito, né, na municipal para ir para estadual, da estadual para ir para nacional, né, esse que era o processo em cada uma das localidades e etapas. Então, nesse documento base, são 7 eixos, né? Eu participei do eixo da gestão democrática, a Beth participou do eixo da diversidade, né? Beth, foi teu eixo, né? Inclusão, antirracista e da diversidade, em geral. Uhum. E que foi um dos eixos mais difíceis da CONAI, né? A Beth vai estar falando, né, sobre isso. Tem eixos, então esses eixos Lini, são... qual foi o eixo que tu participou? Eu? É. Eu da gestão democrática e da qualidade da educação. E aí tem um nome grande também, avaliação, monitoramento, papapá, né? Uhum. E esses são os eixos estruturantes, tá? Tem temas transversais, né, desse documento base. Como eu disse, o objetivo é fazer esse plano nacional a partir desse documento base, que ele é vinculativo à decisão do MEC, mas que vai ter que passar por decisão do Congresso, debate do Congresso Nacional. Então, se organizou assim, né, com eixos estruturantes, esses 7 eixos, né? E a gente, nessa etapa, poderia fazer destaques de coisas que foram consensuadas por pelo menos 5 estados e também fazer moções, tá? Na minha avaliação, uma conferência nacional bastante burocratizada, né? Porque a gente não tinha muita liberdade e as regras também não estavam muito claras, pelo menos no eixo que eu participei, com quem eu conversei, sabe? Na mesa, quando iniciava, tu não sabia se poderia, né, o debate, os destaques que a gente ia fazendo de diretrizes, de metas, de proposições seriam incluídos ou não, né? Isso ficou bastante impreciso. Então,
teve muito debate em coisas que a gente não conseguiu dar encaminhamento. Isso foi no meu eixo, tá? E muitos destaques que não faziam sentido, né, para aquilo que poderia acontecer na nossa participação ali na Conferência Nacional. Então, a gente acabou perdendo muito tempo em coisas que não seriam, tá, centrais e permitidas, digamos, por um pouco de atrapalho da condução da mesa. E parece que isso se repetiu em várias, tá? A minha durou 8 horas de debate, tá? Que é esse então, o segundo dia da conferência. O primeiro dia é mais o regimento, né? A gente combina o regimento, né? Pactua o regimento, tinha que ter enviado antes. O segundo dia, os colóquios, que fazem informação com a gente a partir dos eixos, dos 7 eixos. E depois, no turno da tarde, as plenárias de eixo, que é esse momento de debate, de destaques, né? De também trazer moções, tá? A partir do eixo. Bom, e aí durou no meu eixo, que é o 4 da gestão democrática e qualidade da educação, durou 8 horas num lugar insalubre. Na verdade, assim, eu achei muito quente o lugar da plenária geral, onde reuniu os 2.000 delegados, né, brasileiros e autoridades, enfim, né, eu achei muito quente ali. Então, a gente já no primeiro dia sentiu, depois a gente vai para salas da UNB, para os auditórios, e os auditórios também com bastante, né, não sei o teu ali, o 3, talvez eles tivessem privilegiado mais, porque era até polícia deu, depois a Beth vai falar, né, sobre isso. E, enfim, né, tinha mais gente para entrar do que comportava, né, o espaço, tá? Então, a gente, no meu, entrou até um rato na sala, né? Num calor absurdo, sem ar, né? Duas pessoas passaram mal, tinha assistência médica, atenderam, né? Enfim, né? As pessoas também vão com as suas expectativas, com aquilo que querem trazer, o debate, ele muda a direção das coisas, né? E aí a gente também, eu acho que as condições, né, do ambiente, mas é isso, né? Ficou muito tempo sem espaço de debate, participação, né, de uma conferência. É um momento de efetivamente de reconstrução, né, e de reconstrução desse espaço democrático. Dizer para vocês, então, em linhas gerais, que o 10% do PIB para a educação, né, passou, né, a questão do piso salarial dos professores, a revogação do novo ensino médio, a revogação da BNCC, a revogação da BNCC formação, tá? No eixo que eu estava em específico, a eleição para as direções foi a direção definida, tá? Porque hoje, não sei se vocês sabem, mas só 6%, tá, dos diretores de escolas brasileiras, deixa eu confirmar se é 6, mas eu acho que é 6 ou 8, enfim, são eleitos. Via de regra, são indicações do executivo. Tá? Tem uma parte que também é por seleção, né? A luta da APUESP, que é o maior sindicato de professores de São Paulo, era por concurso, mas o que passou foi a questão da eleição para diretores, que seria o mais democrático, ponto de vista ali da plenária de eixo, essa que eu participei da gestão democrática e qualidade da educação. Grêmios estudantis também, é menos de 10% de grêmios estudantis nas escolas públicas, é muito baixo, né? Então, ficou como uma tarefa, né, de fortalecer a participação dos estudantes, dos grêmios estudantis. E também se falou muito dos conselhos de educação, né, de ter definido a questão da estrutura, né, o apoio dos governos com estrutura, com pessoal, com transporte, né, para que esses conselhos possam existir, possam se fortalecer,
com formação, também se falou muito para os conselheiros, né? E o que não pode é o executivo indicar alguém, CC ou alguém do executivo, para assumir a presidência dos conselhos de educação. Isso para nós foi um avanço, né? Porque estão presentes, né? Pessoas indicadas pelo executivo e não faz sentido, né? Aquele que implementa, aquele que executa a política, aquele que é o mesmo que está fazendo o controle social, né? Uhum. Tem uma balança, e isso então foi definido no texto base que, né, vai para o Congresso para definir a lei do Plano Nacional de Educação Decenal. Além disso, gente, eu diria, tá, para fechar aqui, que a inclusão, além de ser um eixo estruturante, né, como a Beth citou, né, tá junto com a diversidade da luta antirracista, é também um eixo transversal. Em todo texto, a inclusão é suscitada, tá? Ela é linkada, né? Então, todo texto ele está marcado. O que me chamou a atenção, né? Bom, a questão do modelo está em disputa, né? O modelo social, o modelo médico e o modelo biopsicossocial não ficou bem definido, né, tanto no texto base quanto nas moções, né? Qual que é o modelo que está sendo, né, construído no Plano Nacional de Educação. Então, coisas que foram vetadas em moções estavam no texto, coisas que, sabe? Então, ficou assim, coisas inconsistentes, digamos assim, em relação ao modelo. Muita disputa, né, entre os grupos. No meu eixo, uma mulher com deficiência visual, ela chegou a dizer que queria tirar do texto a palavra TEA e autismo do eixo 4, tirar de tudo, porque ela disse que estava nos transtornos globais, né? Então, a questão de invisibilizar alguns, né, a questão dessa disputa mesmo, que está bastante acirrada entre no campo, né, das deficiências, eu diria dessa forma. Bom, falamos muito que, bom, o objetivo dessa conferência é o plano, portanto, fortalecer os sistemas e a cooperação entre os entes federados, né, governo federal e governos municipais e estaduais. Esse é o objetivo na perspectiva de fortalecer a lei de diretrizes e bases da educação, né, que é a lei maior da educação, tá? Que se destacou para mim de grupos assim foi o grupo da EJA, Educação de Jovens e Adultos, tá? Como um grupo assim, claro, os estudantes, e acho que nós fizemos um trabalho, né, Beth, com as mães, assim, bastante forte. As pessoas vinham atrás, vinham assim, procuravam a gente para fazer foto com a bandeira da Mães e Pais, agradeciam, né, diziam, a gente só vê grupos de pais extremistas, né, de extrema direita, conservadores, né, defendendo Deus, pátria e família. Então, saber que existe uma entidade como a Mães e Pais lutando por educação é um alento e tal. Então, nós possivelmente a partir das articulações feitas na CONAI, a gente consiga ampliar para Brasília, para São Paulo, né, ter braços ali de atuação. Que mais, assim, né? Bom, o PEI também bastante tratado, profissional de apoio também bastante tratado, o profissional regente na relação, né, das pessoas com deficiência atípicas, né? Então, foi bastante linkado e destacado, digamos, lá no eixo que eu participei, e também diria que no documento, né, de forma geral, no documento base que a gente discutiu na CONAI. De moção, além dos 10% do PIB, o piso, a revogação do novo ensino médio, da BNCC Formação,
A Sara Domingues também estava presente lá. Tinha uma moção para a Sara, agora a Martina entrou, né? Tinha uma moção para a Sara lá no colóquio do 24 do autoritarismo na educação, né? Que tratou das violências e do autoritarismo na educação. Esse foi um dos colóquios, né? Depois eu vou entrar, eu acho que depois a gente pode falar de coisas mais específicas, né? E eu vou, então, poder falar um pouquinho dos colóquios e daquilo que foi, né, trabalhado nos 2 que eu participei, que cada um poderia participar, né? Escolher 2, assim, pelo horário. Mas, então, além da EJA, né, e da participação dos estudantes, da nossa participação como mães e pais, mas não só nós, tá? Encontramos muitos grupos de mães, assim, sabe? Com estudantes em escola pública, mães da periferia, mães das escolas públicas, mães também da inclusão. Acho que acabou tendo um destaque, assim, o nosso coletivo, o Fora Lehmann, né? O Fora Lehmann, ele apareceu muitas vezes, inclusive quando o ministro foi falar, né? O pessoal deixou bem marcado, né? O Fora Lehmann. O Sistema S muito presente, disputando no financiamento, no eixo do financiamento, né? Então, a iniciativa, digamos, privada, né, dos recursos públicos, bastante atuante, porque realmente é muito dinheiro na educação, né? E é dinheiro que, aí o eixo 7, depois podemos falar de alguns detalhes, né, dos eixos, mas não se gasta o mínimo constitucional na educação, né? E quando se gasta mal, né? Se gasta com inativos, 1/3 desse recurso, né? E os ministérios públicos, os tribunais de conta precisam fazer frente, né, a essa inconstitucionalidade, porque sem dinheiro não se faz educação, né? O dinheiro não basta, né? Mas sem o dinheiro não se faz educação. Então, o Lula realmente foi assim a cereja, né, do bolo, porque todo mundo queria ali o momento, né? Seria no primeiro dia, mas foi no terceiro dia, né? Eu acho que ele não fez nenhuma, digamos, promessa para a educação, na minha opinião, né? Ele fez um discurso político e trouxe a dificuldade que vai ser a aprovação num congresso conservador, né? Somos minoria, efetivamente, né? E o que, de certa forma, assim, frustrou, por quê? Porque, pelo menos, valorização profissional, algo que ele tivesse frisado, pisos, 10%, enfim, né? Alguma das coisas aprovadas, né, em plenária até o momento da fala dele, já tinham sido aprovadas, né? Que poderia ele ter mencionado, né? Mas aí a gente percebe a mudança dos estudantes, né? Era pela revogação do novo ensino médio, e na hora que eles falam no microfone, eles falam sobre a educação voltou. Daí a plateia, né, a plenária, reforça, né, revoga, e a menina volta no microfone e reforça a educação voltou, né? É um espaço democrático, né, plural, é isso que a gente viu ali, mais de 2.000 delegados, quer dizer, 2.000 delegados, né, de processos que envolveram 4.300 municípios brasileiros, então realmente tinha gente de todos os jeitos, mas não tinha o bolsonarismo que diziam que ia ter, né, Beth? Só que eu quero dizer para vocês, eu não conhecia o pessoal de Voti, fiquei bem preocupada, o grupo de pais atentos ligado ao Brasil Paralelo, tá? E que disseram que a CONAI foi para reforçar a ideologia de gênero, defender Hamas, e que para implantar o comunismo nas escolas, né? Então, assim, tá aí, né? Esse discurso tá aí, né? Colocado também pela extrema-direita. E o que eu pude vivenciar, assim, na CONAI foi uma enorme experiência de diversidade, de pluralidade de debates, né? O documento... Aline, e o ministro da Educação, qual foi a posição dele sobre essas moções e tudo mais? Eu vou deixar a Beth daí falar mais, tá, sobre isso, mas ele não abordou sobre as moções, ele não abordou sobre aquilo que a conferência estava discutindo, ele fez mais um balanço, né, projetou, assim, né, a questão
muito focado nos estudantes, o Pé de Meia, esse programa, laboratório de matemática no Rio de Janeiro, isso Lula falou, né? Tem mais nesse aspecto, assim, mas de questões mais estruturais mesmo, não foi abordado. E uma das moções, né, que foi aprovada, e eu sei que várias querem discutir isso também, é a moção de homologação do parecer 50 do CNE, pela revogação dessa homologação. Foi aprovada quase por unanimidade na plenária, tá? E para nós, a gente é uma entidade, né? Não é uma, é suprapartidário, né? Não depende de institucionalidades, né? Então a nossa posição é a nossa posição, né, gente? Eu não me manifestei publicamente sobre esse assunto porque eu acho que a gente precisa ouvir mais. Tem que cruzar muito mais dados, tem que cruzar muito mais entendimentos sobre esse documento, né? Não só na perspectiva da construção, da legitimidade da construção, né? Mas da questão mesmo do diálogo com a educação, tá? E a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação votou, que é a entidade que, digamos, coordena os conselhos de educação municipais, né, do Brasil inteiro, votou contrária a esse parecer 50 pela não homologação desse parecer 50. A gente ainda não viu as cartas, né, as notas técnicas sobre esse tema, é bastante polêmico. Eu assisti a apresentação no Diálogos pela Inclusão, gostei muito da apresentação aquele dia, né, Flávia, que a gente acompanhou, e dos avanços na perspectiva de considerar discriminatório e dizer com todas as letras que limitar as vagas dentro de sala de aula pela condição da deficiência é discriminatório. Eu acho que tem a participação das famílias, a participação, várias definições, sabe, e links, mecanismos muito interessantes. Mas um parecer não se sustenta só por isso, né? Ele tem que estar completamente coerente para ser um parecer de um Conselho Nacional de Educação e com legalidade na perspectiva da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e também da Constituição, e é esse o ponto em debate. Mas é muito incipiente, tá? Eu ainda nem tenho essa moção, a gente não recebeu o texto final da CONAI, eu não tenho essa moção, não tenho outras notas técnicas, né, de organismos, nem mesmo da UNCM, né, da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, mas olha, a pressão era enorme lá, tá? A pressão era enorme dos grupos e dessas entidades maiores, assim, né? E aí podemos falar um pouco mais, vou passar para a Beth, depois entramos no debate específico. Obrigada por escutarem. Oi, boa noite. Eu participei do eixo 3, que é a garantia do direito de todas as pessoas... Não, peraí, estou lendo errado. A educação, direitos humanos, inclusão e diversidade, equidade e justiça social na garantia do direito à educação para todos e combate às diferentes e novas formas de desigualdade, discriminação e violência. Eu não vou falar sobre o geral, porque a Aline já deu um bom apanhado, né? Então não vou ser repetitiva. No eixo 3, era dizem que é um dos maiores auditórios da UNB, mas ela foi insuficiente para o eixo. Nós tivemos que parar 2 vezes a leitura para acomodar as pessoas, porque era bem distante, né, de onde tinha começado, então o pessoal demorou para chegar e não tinha lugar para todo mundo. Na verdade, precisava de um auditório com o dobro do tamanho. Então, isso dificultou bastante. Tinha uma variedade muito grande, tinha a presença da comunidade surda, bem forte, bem organizada, tinha a comunidade os profissionais de religião africana, de matriz africana, tinha
autistas, eles não estavam juntos, mas estavam, e autistas de várias idades, de adolescente a adultos, um grande grupo de pessoas da comunidade LGBT. Então, assim, era um grupo muito, muito diverso. Eu acho, assim, que o ponto alto, o nosso grupo terminou às 22 horas, começou às 3 da tarde, terminou às 22 horas, foi o último a terminar. E muito, muito, assim, voltando, cada vez que aparecia um artigo, uma emenda que focasse na questão de profissionais de saúde na escola, era um debate muito grande, né? A comunidade surda queria desde terapeuta ocupacional dentro da escola para a comunidade surda. Então, assim, esse era um debate muito grande de que a escola está virando clínica, ao invés de simplesmente os governos fornecerem um acesso, né, a secretarias se comunicarem. Isso mesmo, isso eu já conversei com o secretário da Educação aqui em Porto Alegre sobre isso, de que se for feito esse trabalho conjunto da Secretaria da Educação, junto com a Secretaria da Saúde, com a FASC, esse acesso a dos estudantes, das famílias que necessitam desses serviços, pode ser muito melhor organizado do que botar todo mundo dentro de uma escola onde não tem sequer espaço para os alunos, não é? E não tem salas para isso, não existe espaço físico para isso. Então, assim, esse foi um debate muito que tomou a maior parte do tempo. A mesa foi confusa, porque se falava 10, 15 minutos sobre linhas que não poderiam ser alteradas no texto, né? Só poderia ser mudado que estava em vermelho, e as pessoas ficavam debatendo onde não se poderia mudar, onde não tinha essa possibilidade. Então, assim, se perdeu muito tempo. Não foi lá no nosso eixo que deu polícia, foi no 2. No eixo 2, deu agressão, deu bate-boca. Dizem assim que foi bem, bem complicado mesmo, mas que se acalmaram e terminou muito, foi um dos primeiros eixos a terminar. Então, assim, ó, eu conversei com bastante mães do interior aqui da Grande Porto Alegre, conversei com mães do Nordeste, mães de inclusão. No último dia tinha a questão para votação, né? E aí tinha uma mãe do Nordeste, uma mãe atípica do Nordeste, foi falar, e eu entendo o desespero, entendo a preocupação da dificuldade do acesso aos serviços de saúde. E aí eu fui lá para contrapor um jovem universitário, autista, dizendo que a comunidade autista não estava sendo ouvida sobre isso e que estavam tratando como se fossem doentes. E que ele entendia a preocupação da mãe também, mas que tinham que conversar com autistas. Eu consigo ver os dois lados da situação, mas eu percebo que nem todos, a grande maioria dos autistas não consegue estar naquela posição daquele rapaz, de estar numa universidade, de estar tendo todo esse suporte. Então, ao mesmo tempo em que ele tem essa noção de que não estão ouvindo os autistas, não dá para dizer que é uma minoria que está, né, na condição dele, de estar com uma vida autônoma, cursando uma universidade. Então, isso. E aí tem que ver o todo, né, gente? Tem que ver aquele adolescente, aquela criança da periferia que ele não consegue ter esse suporte porque justamente ele não teve esses atendimentos terapêuticos, né? A dificuldade do acesso é o que pesa muito na questão do processo pedagógico. Mas eu ainda acredito que ele não pode ser dentro da escola, ele tem que ser auxiliar, né? Ele tem que ser de apoio realmente, porque é o que a gente vive na prática, né? De que não tem essa situação. Eu vejo assim, uma questão muito positivo a CONAI, foi uma experiência realmente incrível, a gente viveu um processo de imersão na educação, especialmente na educação inclusiva,
muita gente de todo lugar do mundo, a comunidade indígena também muito presente em todos os eixos, a comunidade quilombola. Então, assim, realmente essa CONAI foi a CONAI da diversidade, foi uma CONAI plural, de muita participação, todo mundo que estava lá realmente queria participar. Da delegação do Rio Grande do Sul, tinha assim um grupo da direita que eu diria assim que eles viram que eles não tinham maioria, então eles recolheram recolheram essa sacolinha e ficaram realmente lá turistando. No dia que o Lula falou de manhã, né, que foi no dia 30, eu tinha certeza que a maioria não ia voltar de tarde e realmente não voltou. Mas, assim, eu acho que a gente... eu vou ter 60 anos na próxima CONAI, né, gente? Eu não sei se eu estarei lá. Então, mas eu acho que a gente tem que ir... um recado do presidente Lula, ele realmente ele não foi afirmativo, mas ele reforçou de que nós precisamos estar no dia a dia fiscalizando e mobilizando. E todas essas políticas públicas, elas não vão sair do papel sem a sociedade estar mobilizada. E então esse é o papel da Mães e Pais, de estar mobilizando, de estar... a gente pode fazer um calendário para esse ano de visitação de escolas. Acho que é possível, né? Eu posso depois dar o calendário de formações das escolas públicas, né? Acho esse mês ainda agora, daqui a 2 semanas, tem eu vou não, ou semana que vem ainda não eu vou dar a data certinha, vai ter a formação lá no Araújo Viana. Acho que a Mães e Pais pode ter uma banca lá na frente, sabe, conversando com esses educadores, conversando com os educadores da educação especial. Eu acho que a gente pode, a partir de agora, montar um calendário de ações efetivas de diálogo mesmo, de ampliar esse diálogo para a escola pública. Era isso, gente. Obrigada, Beth. Parabéns pelo teu relato bem completo e trouxe várias outras questões também, né? E acho que o encaminhamento ótimo também de criar um calendário de formação nas escolas. Gente, está quase acabando o tempo. Eu criei um novo link, está no chat, está no grupo da diretoria, no balcão, que é o público que está aqui. Então, acho melhor, antes de passar a palavra para o Volney e para a Martina, a gente, então, né, iniciar lá no novo grupo, porque senão pode cair, tá? Então, contamos com vocês nesse outro link, tá aqui no chat e tá nos grupos de WhatsApp, tá, pessoal? Pessoal, eu vou ter que me retirar então, tá? Agradeço aí a presença de todos. Falamos na sequência. Bom, então passamos para ti, Martina, e depois para o Volney. Não, tá bom. Oi, gente. Oi. Na verdade, eu só tinha esquecido de baixar, era daquela fala inicial lá, desculpa. Tá. Então pulei eu agora. Não vou demorar. Aline, muitíssimo obrigada. Desculpa o atraso, mas eu enfim, cheguei em casa há pouco. Obrigada pelo relato. Beth também, e acho assim, ó, um passo enorme para a educação, né, aqui no Sul, em Porto Alegre, e para a MPD, uma conquista impressionante, assim. Então, eu queria, em primeiro lugar, agradecer pela participação de vocês lá e pela iniciativa de fazer o relato. Eu queria perguntar, Aline, essa moção para a Sara, a gente tem acesso? Se tu conseguir uma cópia, eu me interesso em tê-la, tá? E aproveitando que a gente está aqui reunido, eu acabei de assumir dentro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, um CalBR. Então eu estava em Brasília na quarta-feira, quando foi o último dia do CONAI, não consegui encontrar as gurias, porque realmente... Não, cheguei na terça e trabalhei na quarta. Não consegui encontrar as gurias, porque realmente a gente vai para trabalhar e volta, né? Mas eu queria deixar vocês a par de uma coisa super importante, assim, ó. Nossa resistência continua, tá? Nós perdemos a presidência do Conselho por 14 votos a 13, com uma abstenção para uma profissional de Santa Catarina,
bolsonarista. Então, assim, no nosso campo, na nossa categoria, nos últimos 4 anos, se formou, assim, um grupo muito forte, chamado CAU em Movimento, que vai um pouco contra as pautas do IAB, do Instituto de Arquitetos do Brasil, que é uma entidade que nem a nossa aqui, que se posiciona, enfim, em várias pautas. E o pessoal levou. Soube articular melhor, soube enfim, chegar no dia da eleição e tivemos, na verdade, nós tínhamos 17 votos, mais ou menos garantidos, e na hora 2 pessoas nos traíram e uma pessoa votou em abstenção, tá? Então, assim, um baita choque. O resultado disso é a demissão agora, nos últimos dias, de um monte de gente lá no CAU, para colocar pessoas que dialoguem com essa nova presidência. Mas o que eu também acho que eu queria compartilhar, e já falei para a diretoria, eu batalhei para ficar na comissão de ações afirmativas, tá? Então, é uma comissão que a gente acabou migrando em bloco, e todos os meus colegas que estão ali são, né, do campo progressista. Estávamos com uma assistente técnica também, que luta muito no campo, que inclusive uma das fundadoras do coletivo Arquitetas Invisíveis. Tivemos com ela na quarta-feira, muito bacana, muito legal. Ela ia ficar lá fazendo a ponte entre o trabalho da comissão e a parte técnica do CAU. Hoje a gente recebeu a notícia que ela foi demitida. Então, assim, eles vão tentar desmontar tudo que puder. Mas eu queria colocar essa minha posição agora, né, em diálogo com as lutas de inclusão, por inclusão aqui da MPD, sim, já estou terminando. E colocar, enfim, acho que esse canal aberto em diálogo com o que a gente discute na associação e com o que eu estou vendo agora a partir de uma outra posição, uma outra perspectiva. Era isso, Aline. Obrigada. Obrigada, Martina, pelo relato de novo, né, que eu acho, assim, que é super importante, que vai mostrando, né, a gente ganha de um lado, perde do outro, e os conselhos estão em disputa, né, não só da educação, mas também, né, de outros direitos, de outras políticas públicas, eles estão aí, né, muita resistência, força, Martina. Gabi. Só pegando o gancho da Martina, que eu acho que é muito importante essa fala dela, porque eu entendo que se cruza muito com a educação e essencialmente com os nossos objetivos, assim, em trabalhos, em projetos, né, em trabalhar com projetos em comunidades. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, porque quem perde mais ainda, né, com isso, é o pessoal da periferia. Então, é bem importante. Eles não querem a arquitetura social, né? A arquitetura que olha para as pessoas, é só business e especulação imobiliária, deve ser isso, né, Martina? Então, vou fazer a réplica. O que mais me chocou no ocorrido com a Sara, entre outras coisas, é óbvio, são os comentários nas redes sociais sobre o que aconteceu com ela. Né? Tipo assim, não deveria estar uma mulher sozinha de noite lá nas ilhas e tal, e tal, e tal. E as faculdades não... Essa doutrinação que acontece nas faculdades, eles entendem que o fato da gente ter um olhar, né, para as comunidades de baixa renda, que é justamente aonde a arquitetura e o urbanismo não chegam, tá? A luta da Sara, eu penso que tem que ter uma chave de virada. Ou a gente, então, engole isso e diz, realmente, temos que proteger os nossos alunos e não levá-los mais, não incentivar mais a tratar, né, sobre os assuntos de habitação de interesse social, de melhorias, mobilidade, infraestrutura na periferia, porque a gente não tem segurança pública. Porque ali eu acho que é um problema de segurança pública. Se um aluno ou se um estudante não pode estar mais na cidade, no meio urbano, seja lá onde for, tá, a universidade está falhando, o poder público, o Estado está falhando. Ali é uma questão de segurança pública. Ou a gente vira a chave e assume que agora justamente a gente vai abraçar a luta dela e insistir mais ainda em levar tudo isso, né, que a gente acredita
para quem não tem, para quem não acessa. Então, o que mais eu vejo é que a luta aqui da MPD, que foi sempre de resistência, nós ali vamos assumir, eu pelo menos vou continuar assumindo no CAL, vão ser 3 anos de luta, de resistência, e a MPD é uma escola, né, gente? A MPD é uma escola, só tenho isso a dizer para vocês. E eu acho que o seguinte, para além dessas falhas, né, eu me lembro da nossa luta, né, eu e a Flávia junto na Escola Bahia, né, porque o que acontece na Escola Bahia, eles estavam querendo tirar a escola, né, então tinha várias características justamente dentro dessa questão da especulação imobiliária, né, tirar um dos elementos da escola, que é uma escola que atende a comunidade quilombola. Aí vem o Estado dizendo, não, agora não é mais uma escola que atende a comunidade quilombola, vamos tirar esse pessoal daqui, e aqui vai ser só prédios enormes, né? Então, é um negócio bizarro. A gente tá bizarro. Gente, temos mais falas. Tá quase começando, sei que a gente combinou das 7 às 8, começamos mais tarde, né? Mas tá começando ali uma live que eu tenho que participar, mas eu, né? Não sei se mais alguém tem fala para fazer, quer deixar alguma colocação até o momento. Eu fiz uma ata aqui da reunião, depois eu coloco ali no grupo. Só mais ou menos a o que foi Flávia. dito aqui. A Flávia. Oi, pessoal, boa noite. Força aí para todo mundo. Aline, meu assunto, né, tu já sabe qual é. É sobre o parecer 50 2023. Eu estou bem preocupada, assim, porque, como já foi citado aqui, o parecer tem ali trechos que são muito importantes para a representação que a gente fez, né, que eu acho que é uma coisa que uma conquista que a gente teve, né, com a visibilidade por uma coisa que estava encoberta, né, essa questão da recusa das matrículas, que está acontecendo, que continua acontecendo, continua aparecendo muito nos grupos, né. Hoje mesmo teve uma mãe que num grupo perguntou, que ela fez uma representação em Viamão lá, e aí eu, inclusive, passei para ela o parecer, né? Não foi homologado ainda, mas a princípio não precisa ser homologado. Também tem uma história de que ele não precisaria, que ele é um parecer orientador e que ele foi aprovado por unanimidade. Então, isso também está em disputa, se o parecer já está valendo ou não está valendo, em função de que ele é só uma orientação, né? E isso eu estou bem preocupada, porque a gente sabe que todas essas parecer, norma, legislação, qualquer coisa, demora muitos anos. Né? Ele demorou 5 anos para ser feito, porque teve uma pandemia no meio também. Então, eu, claro, gostaria muito, eu já falei no grupo do Balcão, mas reitero aqui que eu sou a favor, eu sei que tem vários conceitos em disputa, mas a princípio eu acho que, mesmo que, eu não sei como é que a gente poderia se posicionar, eu acho que a gente vai ter que avaliar ali algum termo, alguma coisa, mas que boa parte dele, eu acho que a associação é a favor, né? Então, eu vejo tanta coisa sobre esse parecer, eu estou acompanhando as lives, porque cada dia tem uma live sobre isso, mas assim, eu acho que a gente vai ter que se posicionar em algum momento, talvez a gente não possa muito como entidade, não sei se é do nosso interesse, né, porque a gente abraçou a causa, né, então as pessoas também estão esperando que a gente se posicione, a gente vai ter que se posicionar com relação a isso,
E é isso. A minha preocupação com relação a isso, porque as pessoas... Porque mesmo que ele seja aprovado, mesmo que ele é muito difícil de ser implementado, porque é complexa a questão do PEI, né? É um documento ali bem extenso, até para a gente entender, para os professores, para os usuários daquilo ali, né? Então, é isso. Eu só queria colocar minha preocupação enfim, da gente aproveitar, porque o que eu fico pensando, assim, tá, se a gente enfim, se a gente não apoiar, quantos anos vai demorar para fazer outro parecer, para ter, sabe? Tem tudo isso, né? Que a gente sabe que o poder econômico, ele é tão forte que ele consegue adiar as decisões, né? É o que acontece assim, com as leis que a gente quer lá dos planos de saúde. Eles têm esse poder da agenda. Tá? E aí, isso me preocupa muito. É só isso que eu gostaria de colocar, pessoal. Não sei, não preparei assim nenhuma fala, porque... Não, mas tá ótimo. Não, a gente já conversou sobre isso, né? A gente sabe o nosso posicionamento, a gente tem denúncias, né, encaminhadas, mas eu acho que essa lógica muito do nós e do sabe, da radicalização e do nós e do ele, sabe? Isso assim sai do nada a lugar nenhum, sabe? Então acho que a gente tem que ouvir cada vez mais, né? Mais grupos e mais como tu tá fazendo esse movimento, né? De acompanhar, de entender, né? E acho que isso na próxima semana vem muitas notas técnicas, sabe? Para a gente avançar nos estudos, avançar nos entendimentos e tirar a nossa posição, se for o caso, né, gente? Então... E também tem uma questão ali, porque o parecer apareceu, por exemplo, ali, uma nota técnica, que eu não tinha conhecimento, que fala sobre a fiscalização da Secretaria de Educação de como proceder quando tiver uma ocorrência, tanto na esfera federal como estadual. Ali tem... enfim, tomei conhecimento, não sei se você já tinha esse conhecimento, de uma nota técnica ali, que está ali no 3.3, né, do parecer, e eu achei super interessante. Então, independente da aprovação do parecer, ele já reúne dados e informações que são relevantes para a causa, para nós, né? Uhum. E aquele teu apanhado que tu fizeste também está muito bom, né? Para finalizar, então, Júlio, tá, porque daí eu tenho que entrar aqui, estão me chamando. Eu não me sinto, assim, apropriado ainda das informações necessárias para fazer um juízo. Vou chamar, não no sentido pejorativo da palavra, mas a boa ansiedade da Flávia em querer saber uma posição e tudo mais, assim como compreendo também que o assunto é complexo, que é incipiente, porque a gente não tem ainda as notas técnicas, não tem tudo mais, a gente vai ter que se debruçar sobre isso, mas acho também que a gente precisa trabalhar no sentido de construir pontes aí nessa disputa, né? Porque eu penso que esse tensionamento de um grupo daqui, de outro grupo dali, ele tende a romper para um dos lados e o outro lado vai ficar insatisfeito. Então, acho que a gente tem que ter como desafio tentar construir pontes para buscar uma solução para esse problema que é tão complexo. E, independentemente do parecer, a MPD já tem uma posição formada, uma representação encaminhada ao Ministério Público no assunto que se refere especificamente à negativa de matrículas. Nós continuamos firmes nesse ponto. Agora, a questão do parecer, se ele, eu não tenho nem convicção jurídica se ele produz efeitos jurídicos sem ser homologado, se não produz, são questões que a gente também vai ter que se apropriar, estudar, para poder, então, se posicionar efetivamente. É legítimo que as pessoas esperem de nós uma posição, porque hoje nós temos um certo protagonismo nessa bandeira,
mas a gente tem que ter a responsabilidade e a cautela de tentar botar um pouco de água fria na fervura, de construir pontes e tentar achar o caminho aí que viabilize que os nossos direitos aí sejam concretizados. Bom, de acordo, né? Acho que a gente segue aí estudando tanto diretoria quanto balcão. Eu confesso para vocês que fiz uma leitura só e eu gostei bastante do parecer, mas eu fiz uma leitura. Eu quero fazer mais leituras, acompanhar mais o debate para além do intenso debate que a gente fez na CONAI, né? Para que a gente possa observar os pontos em debate, digamos assim, né? Aquilo que está sendo colocado, que teria problema de inconstitucionalidade, o parecer, porque ele não está previsto na LDB, né? Não está previsto esse tipo de escola neste formato que está sendo proposto no parecer, tá? Então esse que é o ponto da educação, tá? Para dizer para vocês, para além do que a Beth falou, né? Dessa questão da saúde na escola, né? Esse é o ponto que está em debate, mas do ponto de vista da legalidade, que é o ponto que foi, assim, chancelou as decisões das várias instituições da educação, né? Mas eu continuo achando que a prioridade absoluta é sempre a criança, né? Como diz o ECA, e o adolescente, né? Então, se a criança e o adolescente é a prioridade, a política vem depois, né? A política pública. Então, a gente tem que fazer uma avaliação bem mais ampla e acho que sim, vamos avançando nessa semana, várias notas técnicas, como eu já disse, vão surgir e a gente vai poder ter mais, digamos, elementos para fazer uma posição nossa, com a ajuda de todos, né? Então, compartilhem aí nos grupos, né, aquilo que vocês acharem importante e relevante para a gente estudar, para a gente se aprofundar, e é um momento para a gente, digamos assim, fazer do limão uma limonada, né? Aprofundar nos temas, né? Aprofundar no estudo sobre os modelos, né? Do campo das deficiências, né? O modelo de educação inclusiva que a gente quer, já que também teremos, além do balcão esse ano, o segundo Congresso de Educação Inclusiva, e esse tema vem com tudo, né? Então, a gente precisa poder ter qualidade no debate, responsabilidade, né? E compromisso, né? Firmando compromisso sempre com as crianças, né? A que se destina a política, que é a nossa luta por democracia, por direitos, como mães e pais, sempre defender a centralidade e a prioridade absoluta desse público, né? E a Flávia também levantou a mão, né? Eu acho que daí te ouvimos, Flávia, encerramos, porque o pessoal ali já está me já está me chamando. Tá fechado. Tá sem o áudio. Desculpa. Eu gostaria de propor que a gente colocasse ali, ou no balcão, ou num grupo, as moções, as documentações, porque eu acho que a gente precisa estar bem. Não adianta, né? É o que está escrito, a gente vai ter que interpretar ali, fazer as nossas interpretações. Eu acredito que é um trecho do parecer que está com problemas, assim. Então, a gente vai ter que se inteirar bem, assim, debater em cima disso. Então, as moções, os pareceres, tudo a gente colocar naquela pastinha, talvez, do balcão, ou na diretoria, não sei o que tu acha melhor, Aline, ou Júlio. E é isso. Eu proponho que a gente tenha essa documentação para a gente poder tomar essa decisão, né, a partir da próxima semana, aí, quando vierem as documentações. Tá bem? É isso. Eu acho que sim, Flávia. Eu acho que a Aline já tá entrando lá na live dela para poder dizer que está atrasada. E vamos ver se a gente reúne essa documentação. Eu próprio quero me apropriar desses textos legais aí para poder formar um juízo crítico e técnico sobre o assunto. Isso.
Então, gente, eu acho que é isso. Já estamos 8h15. Eu já estou sendo vaiado aqui pela minha turma. Tá no Vamos lá, gente. Então tá. Bom, então tá. Beijo Vamos grande lá, para né? todo mundo. Obrigada. Tchau. Valeu. Bom Tchau, fim, tchau. Beijo, gente. tchau. Bom fim de semana.